porque temos entrevista agora aqui no Novo Dia. Estamos falando sobre a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. O governo federal criou nessa semana um Ministério Extraordinário para acompanhar os trabalhos de recuperação do Rio Grande do Sul. O escolhido para comandar a pasta foi Paulo Pimenta e é com ele que a gente conversa agora. Ministro, muito obrigada por nos atender. Bom dia. Bom dia, amigos e amigas, ouvintes e telespectadores. Prazer em poder conversar com vocês. Obrigada por nos atender mais uma vez, ministro. Ontem foi o seu primeiro dia, de fato, de trabalho no comando do Ministério da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Qual que é o balanço que o senhor nos traz sobre esse primeiro dia de trabalho? Qual tem de ser a maior dificuldade para reerguer o estado do Rio Grande do Sul? Olha, em primeiro lugar, nós estamos com uma agenda muito intensa, né? Porque nós temos algumas situações que são situações que exigem respostas imediatas, né? Nós ainda temos mais de 100 pessoas desaparecidas. Por conta disso, as operações e o trabalho do resgate, ele não pode parar. Nós temos mais de 80 mil pessoas, cerca de 80 mil pessoas em abrigos. Isso exige uma grande logística de abastecimento, de alimentação, água potável, remédios, material de higiene pessoal. Nós temos cerca de 500 mil pessoas fora de casa. Portanto, existe uma rede informal de solidariedade muito grande, de acolhimento, de pequenos abrigos que precisam também ter um suporte. Num primeiro momento, o trabalho do voluntariado ajudou muito também nessa questão, mas aos poucos essa necessidade de uma presença mais forte da administração pública, estadual, municipal, federal, cada vez se impõe mais. E alguns municípios, vocês estavam mostrando aí, eles já começam uma nova fase, né? Quer dizer, o rio já começou a baixar, inicia aquilo que a gente chama de restabelecimento, que é essa fase da retirada do lixo, da limpeza, da trafegabilidade das vias urbanas, para preparar as condições para aquela terceira etapa, que é a etapa da reconstrução. Alguns municípios já começam a apresentar planos de reconstrução, especialmente pontes, bueiros, que foram danificados em função, né, da enchente em algumas regiões. Em algumas regiões a chuva ainda está no estágio de crescimento da enchente, especialmente na região sul do estado, né, próximo a Pelotas, Rio Grande, São Lourenço, essas cidades em torno da Lagoa dos Patos. Ministro, quem conseguiu esse contato com o senhor foi a Basília Rodrigues. Ela já aparece nesse momento em tela, até o Cury também está chegando. E a Basília, então, dá sequência aqui à nossa entrevista. Por favor, Basília. Obrigada, Carol. Muito bom dia, ministro. A gente conversando aí logo cedo, na madrugada. Obrigada por estar ao vivo aqui com a gente no Novo Dia. Estamos na tela com a Carol, com o Pedro e o Theo Cury. O senhor está falando sobre esse Ministério Extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul. De que forma vai atuar este ministério, sendo que o senhor, na posição de ministro, não é um interventor, não é um tipo de poder paralelo no Rio Grande do Sul. O Estado tem o seu governador, os seus secretários, os seus prefeitos. Como vai ser esse alinhamento de forças do governo federal com os governos locais? Bom dia. Bom dia, Basília. Ótima pergunta, Basília. Em primeiro lugar, nós temos uma ação muito forte do governo federal, onde praticamente todos os ministérios estão, nesse momento, atuando e agindo no estado do Rio Grande do Sul. Qualquer área, né? Nós pegamos aqui na área do transporte, nós estávamos aqui ontem com o ministro Renan. Nós temos muitos pontos de bloqueios ainda em rodovias federais, rodovias muito importantes para o estado. Está comigo aqui o ministro da Integração, o ministro Valdes Góes. Nós temos um grande efetivo aqui do Ministério da Defesa, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Nós temos a Força Nacional de Segurança, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. Nós temos um trabalho grande na área da saúde, coordenado pela ministra Anísia. Nós temos uma ação específica na área do Ministério da Educação.
Nós temos uma ação grande por parte do Ministério da Cidade, coordenado pelo ministro Jader. Nós temos todo um trabalho que envolve a discussão do setor primário, que envolve a Conab, envolve o ministro Fávaro da Agricultura, o ministro Paulo Teixeira da Agricultura Familiar. Nós temos todo o tema do emprego, vocês estavam fazendo referência, e da situação das empresas, desde as pequenas empresas, que é a área do Márcio França, até as empresas de maior porte, com o ministro Alckmin. Isso envolve o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Federal. Tem todo o debate sobre a questão dos aeroportos, que eu trato com o ministro Silvio. Tem a parte da conectividade da internet e telefonia móvel, que eu trato com o ministro Juscelino. Tem toda a parte da energia elétrica, que eu trato com o ministro Alexandre Silveira. Estou fazendo todo um debate aqui sobre a questão da cultura com a ministra Margarete. Então não tem área do governo. E é preciso que haja uma centralidade da organização dessa ação e dessa interface da relação do governo federal com as prefeituras. Nós temos mais de 450 municípios atingidos e todo o trabalho que nós fizemos junto com o governo do estado e com a sociedade, né, de uma forma geral. Pela importância, né, desse tema, pela tamanho desse desafio, o presidente Lula entendeu pela necessidade de ter um ministério específico para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul. E optou por designar alguém, né, que conhece o Rio Grande do Sul, que tem trânsito com todos esses setores, que tem relação, né, muito forte e institucional com o governo do estado, com as prefeituras dos principais municípios, e é dessa forma que eu estou trabalhando, né, para apoiar o governo do estado, para apoiar as prefeituras, para facilitar o trabalho, para que a gente possa desburocratizar os procedimentos, fazer com que o recurso possa chegar com rapidez. E eu tenho certeza que o governo do presidente Lula vai fazer a sua parte, já está fazendo a sua parte nesse trabalho de reconstrução do nosso estado. Ministro, há nomes do PSDB, nomes da oposição, aliados do atual governador, que dizem que a definição do seu nome se deu por uma questão político-eleitoral, visando as eleições de 2026. Como que o senhor responde a esse tipo de colocação, a esse tipo de crítica? Sinceramente, né? Em primeiro lugar, pessoas que não me conhecem, que não conhecem o Rio Grande do Sul, que não conhecem a relação de respeito institucional que eu estabeleço com o governador, com os prefeitos, a forma que a gente se dedica 18 horas por dia, desde o início dessa tragédia, sem jamais perguntar para ninguém o partido de um prefeito. Minha relação, uma relação, e vocês podem perguntar para qualquer secretário do governo do estado, a relação fraterna, institucional e harmônica que nós temos, o trabalho que eu realizo com as federações empresariais, com as entidades sindicais, com as entidades comunitárias. Então, eu considero isso uma crítica, digamos, absolutamente infundada, de pessoas que medem a conduta dos outros pelos valores que elas têm. Então, certamente, essas pessoas imaginaram, se eu estivesse na posição que o Pimenta está, eu aproveitaria essa oportunidade para tentar promover dividendos políticos individuais. Então, essa é a régua delas, não a minha, né? Então, eu respondo isso com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha dedicação, com a minha forma de proceder, e considero totalmente descabida e também não perco meu tempo com isso, né? Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito trabalho para fazer e não tenho como perder tempo com esse tipo de bobagem. Pedro Duran. Ministro, obrigado pela conversa, bom dia. Eu queria olhar um pouquinho para frente, porque a gente viu nessa semana cenas até um pouco sensíveis do presidente da República conversando com as pessoas lá em São Leopoldo, dizendo vai ter casa para todo mundo vai ter uma casinha nova. E a grande expectativa dessas pessoas que estão abrigadas em ginásios que viraram abrigos improvisados é de fato quando elas vão conseguir morar num novo teto depois que as casas foram inundadas, alagadas. Então, olhando para frente, quando a gente vai ver as cidades de fato com as inundações encerradas, as cidades podendo começar a reconstruir o seu trabalho, quando a gente vai ver as primeiras casas entregues para essas pessoas, quando de fato o Estado vai começar a conseguir aplicar os recursos nessa reconstrução do Rio Grande do Sul, que tem uma série de obras estruturais para fazer. Sei que como autoridade federal, o senhor tem acesso a informações privilegiadas.
Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente deixar bem claro que eu não tenho aqui uma função executora, né? Quer dizer, quem executa obras é o governo do Estado, são as prefeituras municipais e alguns ministérios nossos em logradouros federais, né? Como é o caso, por exemplo, do Ministério dos Transportes, que atua nas rodovias federais desde o primeiro momento. E não me cabe também substituir atribuições e funções que são do governo do Estado e das prefeituras municipais, né? Então, o nosso trabalho aqui é de apoiar, subsidiar, né? Veja bem, a tua pergunta ela tem que ser compreendida entre uma realidade que ela é distinta em cada região do Estado. Nós temos regiões que a água recém está chegando. Ela está na enchente. Provavelmente na Zona Sul, né, ainda no dia de hoje, a gente tem água subindo. Nós temos a região metropolitana que boa parte dela está embaixo d'água. E nós temos regiões que a enchente já passou, certo? Bom, na região metropolitana se concentram quase 70%, 80% das pessoas que estão em abrigos. Essa região é uma região que sofreu uma grande enchente em 1941, né? E, na época, foi contratado um estudo internacional que foi financiado pelo governo alemão e toda a região metropolitana de Porto Alegre ela é protegida por um sistema de diques e um sistema de bombeamento de águas, porque ela é uma região praticamente ao nível do mar, ela é uma região ao nível do Guaíba. Então, quem conhece a nossa região, o nosso estado, sabe que existe um muro em Porto Alegre, que protege a cidade do Rio, e existem esses diques. Quando o Collor privatizou o DNOS, e era o DNOS que fazia a gestão, manutenção desse sistema de diques e bombas, e toda essa estrutura foi repassada de forma quase que informal, aleatória para as prefeituras. Algumas delas conseguiram fazer a manutenção, outras não. O que nós assistimos nesse episódio? Primeiro, a cota de inundação foi superior à cota de 1941, cerca de 70%. Então, os diques foram insuficientes. Segundo, alguns diques romperam. E mesmo que o rio baixe, a água não sai, porque elas entraram pelo dique. Então, milhares de pessoas nesse momento estão com as suas casas embaixo d'água. E nós precisamos tirar essa água. Então, o que nós estamos fazendo hoje? O que eu trabalhei ontem? Qual é a reunião que eu tenho agora de manhã? Ontem eu tive uma reunião com o prefeito de Porto Alegre, com o prefeito de Canoas, de São Leopoldo, de Guaíba, chamei o prefeito de Eldorado, que são as cidades que têm mais gente em abrigos e que estão com boa parte da sua área urbana inundada. Nós estamos ajudando as prefeituras a trazer bombas da Sabesp em São Paulo. Ontem eu, o ministro Valdez, o ministro Renan, contatamos os governadores do Nordeste, que têm bombas de grande poder, que são utilizadas, algumas delas, na transposição do São Francisco. Estamos trabalhando com as Forças Armadas para que mais rapidamente possível essas bombas cheguem, para que a gente possa expulsar essa água. Mas para tirar essa água de dentro da cidade, nós temos que fechar o dique. Porque senão nós vamos tirar a água e a água volta pelas fissuras que se abriram nos diques. Então, alguns diques nós já conseguimos fechar, né? A partir disso, então, a gente começa essa outra fase. E o presidente Lula anunciou um plano absolutamente ousado. É o maior plano de reconstrução da história do Brasil. E todas as pessoas que são beneficiárias por conta da sua renda de até R$ 4.400, que são as faixas do Minha Casa Minha Vida 1 e 2, que perderam a sua casa, vão receber uma casa nova. E, além disso, todas as pessoas que tiveram a sua casa invadida pela água e perderam seus móveis, seus utensílios, receberão um auxílio, né, um auxílio para recomeçar, um auxílio reconstrução, na ordem de R$ 5.100, para poderem comprar uma geladeira, um fogão, poder comprar um colchão, poder recomeçar aquilo que elas perderam, né? Essa modalidade de casas, ela tem várias alternativas e várias opções. Depende muito da realidade de cada cidade.
nós vamos usar a compra assistida de imóveis usados, nós vamos usar o estoque de imóveis do Minha Casa Minha Vida que estão prontos e ainda não foram comercializados. Nós vamos adquirir todo o estoque de imóveis que estão para ir a leilão no Banco do Brasil e na Caixa Federal, que se enquadram nessas regras, estão desocupados. Nós vamos fazer a compra de todos os imóveis que a iniciativa privada está construindo na região metropolitana, dentro desse padrão do Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Ministro, Então, desculpa te interromper, é porque a minha pergunta foi sobre previsão de datas. Aí o senhor está explicando as iniciativas, até que a gente já tratou bastante aqui, então pelo que eu estou entendendo, não tem então uma previsão de datas exatamente para que o Estado se reconstrua e que as casas sejam entregues, é isso? Tem sim. Não, mas não é para explicar essa parte? Não, é só para entender a previsão de datas mesmo que vocês estão trabalhando no governo. Eu estava explicando o programa, achei que era para explicar o programa. Não é para explicar? O senhor pode explicar, ministro, é que a minha pergunta foi sobre a previsão de datas que vocês estão trabalhando. Não, eu acho que era muito importante as pessoas entenderem o programa, né? E essa pergunta é uma pergunta que tem que ser feita muito para os prefeitos, para os governadores, porque vai depender de cada cidade. Então, por exemplo, nós temos um estoque de residências que já estão prontas. A partir do momento que as prefeituras cadastrarem as pessoas e identificarem os imóveis, esses imóveis já podem ser adquiridos, tá? Agora, esse é um trabalho que envolve as prefeituras e o governo do Estado. O governo federal ele vai garantir o recurso. Ele vai garantir que aquelas pessoas que a prefeitura identificar que perderam a sua casa em área alagada, vai ser feito um cadastro validado pela Defesa Civil, pela assistência social do município. Na medida que esse imóvel for identificado, o governo federal vai disponibilizar o recurso para que ele seja comprado. Isso vai ser feito de forma imediata. Mas eu expliquei, eu não sei se tu chegou a entender, que as cidades estão embaixo d'água ainda. Então não tem como as pessoas irem para aqueles locais até o rio baixar. Então, enquanto a gente não tirar a água, as pessoas não podem voltar para os lugares onde elas moravam. Porque a água, né, faz com que a sua região, o seu bairro esteja embaixo d'água. Por isso que a prioridade hoje é tirar a água. Se nós não tirar a água, nós não sabemos nem se as casas podem ser aproveitadas ainda ou não. Então não tem como a gente saber quantas casas serão construídas, quantas casas poderão ser reformadas, enquanto a gente não tiver condição de esvaziar esses milhões de metros cúbicos de água que estão empoçados na região metropolitana porque eles passaram através do dique. Théo Cury. Ministro, bom dia. O senhor, ontem, conversando com a CNN, disse que há uma previsão de, em 6 meses, a pasta extraordinária do senhor apresentar todos os projetos, entregar todos os projetos. Qual que é a ideia dessa previsão nos próximos meses? São projetos que vão ser com interlocução entre o senhor e os ministérios do governo perante as prefeituras e o governo do estado, é isso? Qual que é a ideia estipulada pelo senhor nesses próximos meses em que o senhor estiver à frente desse Ministério Extraordinário? Então, assim, o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, a saúde, certo? A saúde já faz mais ou menos 10 dias. Foi na terça-feira da semana anterior, a semana retrasada, nós já abrimos o sistema na saúde e na educação. Naqueles municípios onde a água já baixou, as prefeituras já começam a apresentar o relatório das perdas na área da saúde e da educação e já começam a apresentar suas demandas. Vou repetir de novo. Na região metropolitana, como as cidades ainda estão embaixo d'água, os prefeitos ainda não sabem qual é o estrago que eles tiveram em termos de escolas e saúde. E na região sul, a água ainda está subindo. Então, a enchente vai ter que baixar para que os prefeitos possam acessar o sistema e informarem o governo federal as perdas que eles tiveram na saúde e na educação. Na habitação, a mesma coisa. A parte de reconstrução, Théo, de estradas estaduais, estradas municipais, é no âmbito do Ministério da Integração. O que a gente está fazendo agora? É apoio aos abrigos, ajuda humanitária, ajuda assistencial. E começamos o trabalho de restabelecimento, que é retirada de lixo e de limpeza. Uma emergência, ela, pelo próprio nome que diz, as coisas não podem demorar, as respostas têm que ser rápidas.
E uma das minhas tarefas é desburocratizar as coisas que emperram e que fazem com que, muitas vezes, a vontade, né, não seja na mesma velocidade do que, de fato, as coisas acontecem. O meu prazo que eu me coloquei é de 4 a 6 meses eu ter todos os convênios firmados na saúde, na educação, na habitação, os contratos de reconstrução, né? Então, eu considero que esse prazo é um prazo razoável. E eu pretendo trabalhar dentro desse prazo. Eu quero, em 6 meses, ter todos os contratos firmados. Depois, cada ministério acompanha parte da execução daquilo que já tiver firmado. Então, o meu trabalho aqui vai ser acelerar, orientar as prefeituras e o governo do Estado para que esses contratos possam estar todos eles prontos num prazo de 4 a 6 meses. Basília Rodrigues. Ministro, como tem sido o contato do senhor com o governador Eduardo Leite? Hoje, sexta-feira, o governo local anunciou, e a gente deu primeiro essa informação aqui, que vai divulgar medidas de governança e estrutura do próprio governo do Rio Grande do Sul para a reconstrução do seu estado. Já ficou muito clara aí a distinção que o senhor fez, que o Ministério não tem função executora, ele é de coordenação, mas de trato político, falando de uma maneira mais clara, um é PT, o outro é PSDB. Tem alinhamento? Eu votei nele para governador. Eu era o presidente do PT no Rio Grande do Sul na época e foi exatamente o nosso apoio que deu a vitória a ele, né, no segundo turno. Nós temos uma relação muito tranquila. Eu tenho uma excelente relação com todos os secretários, tenho uma excelente relação com ele, tenho reunião de trabalho com ele hoje às 11h30. E não tenho nenhuma dificuldade, Basília. E quem fala isso, delícias, isso, uma declaração, são pessoas que estão muito distantes da realidade do Estado, né? Que não me conhecem, que não conhecem o jeito dele de trabalhar, que não conhecem a forma que a gente trata as coisas assim de uma forma muito respeitosa e institucional. Então, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade da relação, pelo contrário, uma relação muito harmônica, uma relação muito fraterna, com todos os prefeitos, da região metropolitana especialmente. Praticamente nenhum deles é do PT. A gente trabalha muito afinado, muito alinhado. Aliás, o governo é muito amplo, né? Eu estava aqui ontem com o Renan, é do MDB. Estava aqui com o Valdez, que é do PDT. Estava aqui ontem numa reunião com os parlamentares do União Brasil, né? Então, não tenho nenhum tipo de dificuldade para poder transitar e trabalhar de forma adicional em todos esses partidos e também nos setores da sociedade que não tem partido. Ministro, durante a nossa conversa, o senhor classificou esse plano de reconstrução do Rio Grande do Sul como um plano ousado. O senhor destacou aqui várias ações previstas pelo governo federal. Eu lhe pergunto, vai ter dinheiro para tudo isso? O governo federal vai garantir dinheiro para que essas ações sejam colocadas em prática e até outras ações futuras? Com certeza, novos anúncios virão, né? O presidente Lula já determinou, e como você sabe, foi aprovado um decreto legislativo na Câmara e no Senado que estabelece que o Rio Grande do Sul está em estado de calamidade. Na medida que nós estamos em estado de calamidade, o presidente já determinou que não há um limite orçamentário para que possa ser destinado para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E esse gesto seria o mesmo gesto para qualquer outro estado do Brasil que precisasse, nesse momento, né, de um apoio com as características e da forma que o Rio Grande do Sul está precisando, né? Então, sim, o governo federal disponibilizará o recurso necessário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E vamos trabalhar muito harmônicos com o governo do Estado, com as prefeituras, para que cada um possa fazer a sua parte. Estamos buscando já apoios internacionais. A ministra Dilma Rousseff, nossa ex-presidenta, hoje presidente do BRICS, já anunciou um valor na ordem de 5,7 bilhões do BRICS, que vai ser muito importante para nós. Outros apoios internacionais já estão sendo buscados. Nós vamos fazer um grande trabalho. Eu tenho certeza que só o que nós não vamos poder trazer de volta, infelizmente, é a vida das pessoas que foram perdidas. O resto, tudo o que foi perdido nesse estado, nós temos condições de recuperar e reconstruir. Eu sou gaúcho, vocês sabem disso. Eu sou de Santa Maria. Minha cidade foi duramente atingida.
Minha cidade que até hoje não cicatrizou a dor do incêndio da Boate Kiss, agora sofreu uma nova tragédia. Nossa cidade, infelizmente, tem sido, né, vítima de situações muito dolorosas. Mas nós vamos reconstruir o nosso estado. Vocês podem ter certeza disso. Esse é o compromisso do presidente Lula e nós vamos ajudar o governador, vamos ajudar os prefeitos, vamos ajudar a sociedade para que a gente possa enfrentar esse momento dramático. Ministro, o senhor volta para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, aqui no Palácio do Planalto. O senhor está dando aí um prazo de 4 ou 6 meses para concluir esses acordos, convênios no Ministério de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso quer dizer que depois o senhor volta para cá, volta para Brasília como ministro do Planalto? Ou os planos do governo são outros? Bom, o presidente Lula me fez um convite, né, que na verdade não foi nem um convite. O presidente me fez uma designação e quando ele me fez esse convite, ele me disse, olha, eu sei da importância do trabalho, eu sei da complexidade do trabalho, mas eu preciso de ti nesse momento no Rio Grande do Sul, cumprindo essa função. Eu vou deixar uma pessoa interina respondendo pela SECOM, mantendo a equipe que está trabalhando, sob tua coordenação, que foi tu que planejou. Existe um planejamento estratégico de ações de trabalho da SECOM que permanecem inalterados. E tão logo eu concluir o meu trabalho aqui, eu retorno para a minha função na SECOM. Ministro Paulo Pimenta, ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa aqui conosco. Um bom trabalho aí no estado. Agradeço muito a vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. É muito importante a gente ter a oportunidade de levar a informação correta para as pessoas entenderem o estágio de cada questão, de cada situação. A gente precisa dar credibilidade de vocês para responder essa avalanche de fake news, né? Infelizmente, momentos como esse revelam que as pessoas têm de melhor, que é a solidariedade, a fraternidade, né? Gente que perdeu quase tudo, repartindo o pouco que sobrou com gente que perdeu tudo. Mas, paralelo a isso, todos os dias é uma nova fake news, todos os dias é uma nova mentira, atrapalhando o trabalho do resgate, atrapalhando o trabalho de apoio humanitário, desincentivando as pessoas a colaborar. Isso é muito negativo e a gente precisa muito de vocês para fazer com que a informação com credibilidade possa chegar nas pessoas. Obrigada, ministro. Bom trabalho. Obrigada, Basília, que viabilizou essa conversa. Pedro, Theo, até já. Conversamos mais em instantes.